Sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande. Nesse momento que o Rio Grande do Sul passa por tamanhas dificuldades, a maior crise em sua história, nós temos o propósito de tentar trazer soluções, propor formas de se reconstruir o Estado e principalmente aqui reconstruir a nossa região. Então, teremos programas especiais trazendo profissionais que conhecem o problema que nós estamos vivenciando nesse momento e trazer soluções. Não adianta só levantar as questões, nós temos que propor essas soluções. E esse primeiro programa especial sobre a reconstrução do Rio Grande, a reconstrução da nossa região central, nós temos duas personalidades aqui que têm todo esse conhecimento necessário. Estão aqui dois grandes amigos, dois queridos amigos, Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Seca e que até pouco tempo foi presidente da FAMURGS. Então o Paulinho tem todo o conhecimento do Rio Grande do Sul. Ele percorreu todos os municípios gaúchos, então tem muito dessa vivência. Restinga Seca está no meio da quarta colônia, que foi muito atingida agora com essas enchentes. E o professor Tiago Marquesan, que é outro queridão, que trabalhamos junto há muito tempo, o Tiago Marquesan. Então, ele é o diretor do Centro de Tecnologia e já conversamos, antes desse programa, nós já conversamos sobre esse trabalho de formas a que os municípios possam buscar na universidade o suporte técnico necessário para a execução de projetos. E nós estamos cientes de que dinheiro não deve faltar desde que se tenha projetos. Perfeito. Não adianta chegar em Brasília, na conversa, né? Tivemos um amigo nosso, agora um prefeito, foi lá em Brasília e disse, olha, é só te converso, temos que ter conteúdo, tem que ter projetos. E eu queria que o Paulinho começasse pela essa sua vivência, né, porque nós temos as causas e os efeitos. E então tu citavas, né, Paulinho, que na última assembleia da FAMURGS, né, que houve uma palestra, houve já uma premonição, né? Um dos palestrantes já tinha previsto o que ia acontecer. Bem-vindo, Paulinho. Primeiro é uma alegria poder estar aqui, né, Carlinhos? Claro que falando sobre um assunto que nós não gostaríamos de estar tratando, mas que é necessário. Cumprimentar a ti, ao professor Tiago, agradecer pela oportunidade. E como tu disseste, né, nós quando fizemos o encerramento do mandato à frente da FAMURGS no ano passado, a principal palestra de encerramento do evento foi com a meteorologista Estael Cias, que inclusive também está entre as afetadas nesse momento das enchentes lá, não sei se em Canoas ou em Porto Alegre, onde ela reside, a casa dela foi tomada também pelas águas. Que coisa! Num daqueles bairros. E a gente vê hoje que esta é uma enchente que não tem precedentes, né? A maior teria sido lá em 1941. Depois disso, não há nenhum registro de uma enchente deste tamanho e desta magnitude em número de municípios, né? São mais de 300 municípios que estão aí ou em situação de calamidade ou em situação de emergência, e não tem pobre, não tem rico. Tem vários bairros de classe média alta, em Porto Alegre, em Canoas, né, e em outros municípios que a gente tem aí pessoas afetadas. Então, é um momento delicado que vive o estado do Rio Grande do Sul, difícil, mas que a gente precisa ter momentos como este, de discussões, de poder aí conversar com as universidades, com tantas e tantas instituições que têm condições de nos auxiliar nesse momento de reconstruir os municípios, as cidades e o estado como um todo. Mas como nós estávamos falando, a Estael
lá em junho do ano passado, né, final de maio, início de junho do ano passado, no congresso que passamos a presidência da FAMURS. Aqui, né? Foi aqui no Recanto, no Recanto Maestro, fez uma palestra que ela mostrou claramente que nos meses de setembro, outubro e novembro do ano passado, passaríamos por volumes acumulados de chuvas jamais vistos até aquele momento. E foi o que aconteceu. Claro que numa região mais específica, né, naqueles grandes volumes, mas nas outras regiões também. Nós aqui tivemos acumulados o plantio da safra de arroz, o plantio da safra de soja, tudo atrasou, né? E a gente não conseguiu plantar naquele momento, tanto é que nós estamos perdendo agora também soja e arroz em função do atraso ocorrido lá para o plantio. Exatamente. E agora a dificuldade da colheita. Então, tudo isso ela naquele momento mostrou e nós ainda não tínhamos essa dimensão. Eu tenho certeza que hoje, quando nós vemos um meteorologista falar, quando nós vemos alguém da Defesa Civil se comunicar, quando nós vemos o governador alertar, porque o próprio governo do estado mudou muito o sistema, né, de alertas, contratou mais gente, hoje tem meteorologistas quase todos os dias dando informações. Nós, prefeitos, desde setembro do ano passado, passamos a receber diariamente os boletins da Defesa Civil Estadual, por e-mail e nos grupos, né, e do Senadem, alguns do INMET, do INPE, né, alguns até gerados aqui na universidade. Por quê? Porque todos ligaram a partir daquele momento o alerta. Tanto é que, se nós formos ver, o número de vítimas, inclusive, que nós estamos tendo nessa tragédia, se comparados com o número de vítimas da tragédia de setembro ali no Vale do Taquari, é percentualmente menor. Por quê? Embora seja em números maior, mas como nós temos uma grande quantidade de municípios afetados, muito mais gente se ligou antes, né? Teve essa atenção necessária de que tinha que evacuar, de que tinha que sair. Que é outra questão. Nós vamos ter que começar, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, a começar a treinar nossas crianças na sala de aula. Que são questões que já acontecem em outros países do mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né? No Japão, na China, né? Que estão acostumados com catástrofe. Eu peguei um maremoto lá no Japão e é impressionante como a sociedade... A dinâmica. Existe a cultura da autodefesa. É isso aí. Então nós não temos isso, né? Eu não sei de nenhum lugar, às vezes um treinamento para incêndio, para combate a incêndio, para a questão, e sempre, né, após tragédias, né, tragédia da Boate Kiss, todas aquelas questões aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil de combate a incêndio, de PPCI, de questões. Agora, a mesma coisa, e nós vamos ter que, a partir disso, começar inclusive a ter, como eu disse, na sala de aula, na escola, desde pequeno as crianças vão ter que entender, olha, tem previsão de chuva, tem áreas que são mais propícias ao alagamento, enfim, tal. Claro que alguns municípios no Brasil, vamos pegar lá o Rio de Janeiro, né, a região de Petrópolis, outras regiões, que são regiões de serra, mas, por exemplo, Gramado. Nós não tínhamos notícia de deslizamentos em Gramado com vítimas ou tamanho como nós estamos vendo agora. Aqui na Quarta Colônia, né? Cerros e morros preservados, como nós temos a grande maioria na Quarta Colônia, em Polesne, ali no Vale Vento, em Agudo, várias. Claro que tem alguns que têm também práticas de exploração, mas na grande maioria da nossa Quarta Colônia, eu via inclusive uma reportagem esta semana no Jornal Nacional, se não me engano, com pesquisadores da universidade que ali estavam, né? Estudando e vendo o porquê de alguns movimentos, né, geológicos que ali aconteceram. Então a gente passa a vivenciar um novo momento, né, nessas questões que envolvem desastres, catástrofes, grandes volumes acumulados de chuva, né, passamos por 2 grandes estiagens antes disso, discutimos, né, a reservação de água, agora estamos vendo diversos reservatórios que tínhamos no estado que foram por água abaixo, né, eu vinha olhando aqui hoje, quando entrei em Silveira Martins, né, para vir por Arroio Grande, olhava para o lado esquerdo, tinham 2 açudes arrebentados ali, que inundaram Arroio Grande. Então, são situações que a gente tem que analisar, né? Que eu acompanhei sempre o professor Enio Marquesan ali nas várzeas ali de Polesne. Perfeito. E o professor sempre orientava, dizia assim, né,
porque não existe uma sistematização da área toda. Cada produtor faz o seu procedimento, cria os seus canais de condução de água, e então ele apresentou um projeto único para toda aquela área, né? Dizer assim, nós temos que esgotar rapidamente os excessos de água para não prejudicar a lavoura. Então vai muito longe, né? Vai muito longe, e o teu município, Restinga Seca, que é cortado pela RS, então tu tens um lado, e Restinga Seca não sei de onde, porque vocês têm tem muita água. 2 rios, um de cada lado, tem o Jacuí, tem o Mirim. Na verdade, nós temos 2 rios, um de cada lado, e mais o Mirim cruzando no meio, e ainda uma pontinha do Soturno, onde ele deságua no Jacuí, né? Exatamente. Então, sendo que o Vacacaí Mirim, que vem, né, desce de Itaara, Silveira, desce aqui Santa Maria, essa serra toda, de Itaara, Santa Maria, ele deságua no Jacuí também, no nosso território, e o Vacacaí, que vem também aqui, cruza por Santa Maria, também deságua no nosso território. Então nós temos uma região lá, onde está a foz desses rios, que ela está ainda com água, porque ali os rios começam já a travar, né? Porque como o Jacuí está alto, o Guaíba está alto, o Jacuí segue alto, e aí ali o Mirim e o Vacacaí também ficam com acúmulo de água nas partes mais baixas ainda. Então tem tudo. E a agricultura também, quer dizer, os danos são terríveis, né? Grandes, e para nós aqui do interior, né, eu vi, quando tu falaste no começo, né, choveu durante o plantio e choveu agora quando o pessoal está colhendo. Já meus parentes lá da serra, né, veio agora a chuvarada, já estão com a colheita guardada, porque puderam plantar antes. Quer dizer, como o clima está modificando, e a base do Rio Grande do Sul é a agricultura. Então, E tudo está envolvido nisso que tu falas ali, que o professor Enio Marquesan fala, em relação ao esgotamento mais rápido. O Marquesan domina aqui, né? Eu fui aluno do professor Enio na agronomia, então, né, a gente sabe das boas práticas, né, que ele prega. Poder ter uma área esgotada rápido, poder plantar na hora certa, né? Tudo isso ajuda muito na condução da lavoura. Então, por isso, né, às vezes essa discussão para poder ter, porque às vezes a água de um vizinho atrapalha o outro. A gente já viu discussões disso, né, dentro das lavouras. E também, né, Paulinho, assim como um vizinho pode atrapalhar o outro, os municípios, eles praticamente têm seus próprios projetos. Não existe uma visão do todo. Como faz falta uma política única, né, Tiago? Tu tens bem essa visão também, né? É verdade, Carlinhos. Bom, primeiro, um prazer estar aqui mais uma vez no teu programa, contigo aqui. Uma honra, né? Acho que é um trabalho importante que tu faz de conexão, né? Tem trazido a universidade e tem trazido também a realidade, né, dos municípios que estão lá, nesse momento, principalmente, dessa catástrofe que vive o Rio Grande do Sul. Como o Paulinho colocava, a gente tinha uma visão lá em setembro já de um volume de chuva elevado, e agora isso acabou se potencializando bastante através dessa última massa que estacionou sobre o Rio Grande do Sul, né, de grande chuva e um grande volume de chuva. E para além disso, a universidade, ela precisa construir cada vez mais as pontes com os municípios. Eu acho que esse é o fundamental, né? A gente está falando de tanta, infelizmente, queda de ponte, famílias afetadas, mas a gente precisa construir essas pontes cada vez mais. Porque a constituição que nós temos de enchentes no Rio Grande do Sul, falando com alguns especialistas do próprio Centro de Tecnologia, ela é diferente nas diferentes regiões do próprio estado. Quer dizer, se nós considerarmos a nossa região aqui, aí pega a Quarta Colônia lá, né, Restinga Seca, Faxinal do Soturno, vai pegar Polesine, Agudo e todas as regiões, nós temos uma região hidrológica do estado. A Várzea do Torupi, aqui do outro lado. Essa lado, região hidrológica do estado, a água atinge o seu nível máximo, dependendo de uma chuva, em minutos. Quer dizer, você não tem nem tempo, muitas vezes, se você não tiver uma preparação e uma previsão anterior, você não tem nem tempo de sair de casa, você não tem nem tempo de ter alguma ação. Já se pega uma região como Porto Alegre, 2, 3 dias antes você já sabe que a condição
do rio vai subir, vai atingir níveis. Você tem uma previsibilidade muito maior hidrológica do que nós temos, por exemplo, aqui na nossa, também, né? na nossa região. E o sul também, porque sabia que naturalmente esse regime hidrológico ia afetar, né, a Lagoa dos Patos e depois, por consequente, através do canal de São Gonçalo, ia desaguar no mar, que é o nosso potencial zero para a água, né? Então, o que acontece hoje, Carlinhos, é que nós precisamos pensar hoje num plano muito maior de Estado. E aí entra a universidade, né? A universidade hoje, ela tem o conhecimento hidrológico do Estado do Rio Grande do Sul. Os pesquisadores a gente tem várias fases desse acontecimento, né? A primeira fase dele é o salvar vidas, o salvar pessoas, né? O dar condições mínimas a essas pessoas, e aí se juntam as doações, e aí a gente tem alimentação, capacidade de abrigos, e salvar essas pessoas que ficaram isoladas, porque tudo isso acontece muito rápido. Então a gente tem esse é o primeiro ponto, né? E aí se juntam não só CNPJs, como CPFs também nessa missão, né? Eu sempre digo desta forma. Mas depois, passado este momento, a gente tem diferentes densidades demográficas afetadas, né? Em todos os níveis, sociais, populacionais, né? A gente tem aqui a questão de muita agricultura afetada, muitas pessoas afetadas, mas se nós formos para a região do Vale do Taquari, Porto Alegre, onde a densidade do Rio Grande do Sul demográfica é muito maior, lá você tem cidades inteiras devastadas. Milhares de pessoas. Né? Milhares e milhares de pessoas, né? Que já vivem em condição muito complexa do ponto de vista social, né, e econômico, praticamente devastadas por isso. Então, nós precisamos pensar um pouco em olhar para alguns fatores. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos que olhar primeiro os fatores hidrológicos. Nós precisamos fazer umas análises dos fatores hidrológicos. Então, nós temos um fator que é o fator meteorológico, que é a causa do evento extremo, e aí nós temos a meteorologia. A meteorologia da Universidade Federal Santa Maria hoje, por exemplo, ela é referência para a previsão de tempo, né? Então a gente tem esses fatores. Depois, uma vez que nós vamos ter esse nível de precipitação, entra os fatores hidrológicos do estado. Quer dizer, a precipitação na região central, ela tem um impacto diferente da região do Vale do Taquari, que é diferente da região de Porto Alegre, que é diferente se der o mesmo grau de precipitação, Pelotas, Rio Grande. Então, aí entra o regime hidrológico do estado, que é esse modelo de predição desse regime. Que inclusive mudou, né, depois de setembro. Que inclusive, aí vem a questão, e que nós tivemos de novo mudança agora, né, dos próprios rios, quer dizer, dos próprios caminhos traçados por esse caminho dos rios. Então aí vem esse estudo em cima desse regime hidrológico e geológico. Porque ao mesmo tempo que naquela região de Porto Alegre e Canoas eu não tenho esse problema geológico, aqui eu tenho esse problema geológico. Não, que são os desmoronamentos, e que é tudo isso que tem que ser estudado. E a própria questão das pontes, né, nas rodovias. Então, enfim. E aí nós vamos para o prático. Veja, nós estamos vindo, né, nós vemos do meteorológico, hidrológico, geológico, e aí nós temos a infraestrutura. Quer dizer, qual é a infraestrutura que vai nos... Porque a infraestrutura hoje é uma condição de sobrevivência social. Então, quer dizer, se eu não tenho uma infraestrutura que me permita que alguém que tem uma casa lá na beira do rio, que não vai reconstruir ela, porque não tem recursos financeiros para reconstruí-la, eu preciso dar condições de infraestrutura para que isso não aconteça. E aí tem as diferentes vertentes da infraestrutura. E essas infraestruturas vêm desde pontes, cidades esponjas, que é hoje o que está se falando, quer dizer, ou a forma de construção disso. E isso vai, Carlinhos, desde planos diretores pensados para isso, e aí vai no plano de ocupação do território, vai nesse plano diretor, e aí a universidade também pode contribuir nesse ponto, né? Até fundamentalmente aquela pessoa que está numa retroescavadeira sentada lá na prefeitura, Paulinho, fazendo uma valeta. Ele precisa ter um determinado treinamento para saber que aquela valeta dele, se ele construir de uma forma ou de outra, ela pode desempenhar um efeito em cascata que parece irrisório nesse momento, mas com grande volume de chuva, dependendo onde ela está colocada, ou a forma que ela está construída, ela piora ou melhora o cenário. Pessoal, olha, nós vamos longe, muito bom, boas colocações de vocês. Bom, dois convidados assim, top hoje para nós tratar desse tema. Nós já estamos concluindo o primeiro bloco, é muito rápido. Agradecendo aqui o carinho da Cotricel, mandar um abraço lá para o Zé Paulo, pai do Paulinho, né, que também já esteve aqui. Então o Paulinho tem por quem puxar muito de gestão e muito
da política, né? Grande Também. Zé Paulo. O Sebrae, a gurizada fantástica lá, que tanto apoia as pequenas e microempresas e que precisa muito agora, as Vai ser as muito pequenas importante, empresas vão precisar muito do Sebrae, muito, esse momento mais crítico porque estamos passando. E dar um abraço também no Juliano Cancian, que está vindo também abraçar o nosso programa, outra figura muito querida. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta com o Pense Grande especial, tratando da reconstrução do Rio Grande do Sul e muito especialmente a reconstrução da região centro do Rio Grande do Sul. Os dois especialistas, nossos convidados, o Paulinho Salerno e o professor Tiago Marquesan, estão bem sintonizados. E, Paulinho, quais são os passos agora, então, que nós temos pela frente? Bom, dentro de toda essa questão que envolve, né, Carlinhos, a decretação de situação de emergência ou de situação de calamidade pública, existem alguns aspectos. O primeiro deles, né, é aquilo que o professor falou anteriormente: salvar as vidas, a ajuda humanitária, que é os abrigamentos, a comida, o produto de limpeza, a reorganização de casas quando baixa a água. E aí nós temos duas etapas logo à frente: a remobilização e a reconstrução. A remobilização é o quê? São pequenos projetos. Primeiro, de limpeza urbana, né, que a maioria dos municípios já está apresentando, nós apresentamos, já liberaram o recurso, já publicaram a portaria em 2, 3 dias, nós já contratamos o pessoal, nós estamos fazendo a limpeza da cidade, por exemplo, lá em Restinga. É um valor que vem para te poder fazer contratação de retroescavadeira, caminhão, pessoal para limpeza, né, lavagem da cidade, aquelas coisas todas. Dentro da remobilização também está pequenos bueiros, tubulação que entupiu, calçamento que tu tem que refazer, alguns pontos de estrada que tu tem que remobilizar, enfim. Esse é o imediato, é recurso logo. Além, claro, de que, como agora foi uma catástrofe que envolveu muitos municípios, tanto o governo do estado quanto o governo federal também liberaram um recurso chamado Fundo a Fundo, que o que é? É um simples ofício do prefeito dizendo da situação, solicitando recursos para colocar, comprar diesel, mobilizar equipamentos, gente, precisar comprar alguma coisa de comida rápido, aquelas coisas todas que são mais urgentes. E tu usa aquele recurso fundo a fundo, depois, claro, presta contas dele.
A União colocou um valor para municípios menores, médios e grandes, até 500 mil, se não me engano, para os maiores, 200, 300 e 500. E o Estado 200 mil para todos os municípios. Então é um recurso que a gente está trabalhando com ele agora, conseguindo fazer o trabalho. E depois nós temos a reconstrução, que aí é o que o professor falava aqui antes com a gente, que é aquela preocupação de em até 6 meses apresentar projetos de pontes maiores que 10 metros, de bueiros que são menores, que tu precisa ampliar a capacidade de vazão dele, né, de rodovias maiores, de preservação das questões de encostas, né, todos aqueles projetos de prevenção. Né, e aí entra muitos conceitos que a gente precisa aplicar também, que é revisão de plano diretor, que é logo em seguida a questão das cidades esponjas, né, que eu acho que é um projeto que a gente tem que tentar começar a trabalhar e mostrar para as cidades, aproveitar aquelas áreas verdes, não deixar construir em áreas que possam ter risco, né, de inundação. Agora a gente conseguiu ter uma noção de realmente onde a água chega. Então, às vezes, tu não tem essa noção, porque como nunca se teve, né? Eu tinha, por exemplo, uma área lá no município que uma família queria fazer um loteamento. Estava trabalhando, enfim, e agora eu já disse para eles, esquece, não tem como fazer loteamento ali. Não foi feito até agora e agora não vai sair mesmo, porque já mostrou que a água vai para ali, que ali é um ponto de escoamento, que se construir ali vai inundar outra parte da cidade, então ali nós temos que deixar. Tem que trabalhar nesse conceito, que aí é que nós precisamos estar com a universidade junto, precisamos ter os técnicos, e é o que a gente fez aquela reunião há poucos dias atrás com o professor Tiago, né, onde passamos para a M-Centro, intermediado por ti, um ofício solicitando que os municípios nos demandem, enquanto a M-Centro, né, o nosso presidente hoje, o prefeito de Jaguari, o Beto, demande lá para que a gente possa conversar com a universidade e colocar o escritório de projetos aí da universidade a, quem sabe, poder trabalhar em parceria conosco. E esses prazos, principalmente para a terceira fase? Até 6 meses, que é o prazo de funcionamento curto, do decreto. São 180 dias os decretos. Mas aí, né, Paulinho, me corrija se eu estou errado, mas a gente precisa aí, Carlinhos, são dos pré-projetos. Então, assim, não é num projeto constituído em fase final. Eu preciso de um pré-projeto e de uma estimativa de orçamento que os municípios buscarão esse recurso. Então, o que nós precisamos nesse momento, como o Paulinho falou, quer dizer, eu acho que esse trabalho com a M-Centro é fundamental que está acontecendo, porque os municípios ali na nossa última reunião que nós fizemos na semana passada, olhar os municípios e dizer, nós em tecnologia podemos contribuir. Temos condições hoje, temos especialistas em regime hidrológico, na parte geológica também, nossos professores estão, inclusive hoje, em outras cidades do estado, fazendo avaliações a pedido da Defesa Civil. É muito importante também que tudo isso fique nesse primeiro momento sob o guarda-chuva da Defesa Civil, né, porque é ela que vai encaminhar junto com os prefeitos esse pré-projeto de defesa civil de cada região, né? Num segundo momento, esses projetos são assumidos pelo setor de infraestrutura, aí sim, dos municípios. Mas nesse primeiro momento, é importante fazer isso através da defesa civil. E esses projetos podem ser constituídos junto com a universidade, esses pré-projetos, porque aí nós vamos dar essa visão multiprofissional do projeto e das necessidades desse projeto, ajudando os municípios. Quer dizer, nesse trabalho que o Paulinho muito bem coloca, de trabalho conjunto, universidade e municípios da região na reconstituição, e não só reconstituição, mas numa reconstituição já remodelada, pensando nesses eventos climáticos extremos que poderão vir aí numa... Mas sabe que eu confesso para vocês assim que o meu receio é os municípios vão perder tempo. Eu sinto assim que está faltando uma mobilização efetiva. Parece que aí nós estamos apagando o incêndio. É que como é uma coisa que nós não estamos acostumados a acontecer, porque, como eu falei lá no início, né, no primeiro bloco, nós vamos ter que ser treinados para isso, desde cedo. E nós não temos essa perspectiva. Eu ouvia falar em grandes enchentes de 1941, que os mais antigos lá nos contavam, nos falavam, né? Eu tinha um vereador que foi colega comigo, o seu Marcílio Zimmer, que é pai do meu falecido, pai do meu secretário de obras hoje, e ele sempre dizia, a enchente de 41 chegou aqui, a enchente de 41 chegou ali, a enchente de 41. E para nós aquilo era uma coisa assim, longe, distante, há 80 anos atrás, né?
Hoje, nós vimos em setembro, nós vimos em novembro e agora nós estamos vendo em maio de 2024 aqui na nossa região e praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, quanto tempo nós vamos levar para isso, né, acontecer novamente? E aí eu acho que vem esse pensamento, vamos dizer assim, multi-olhar em cima de um aspecto que são os municípios, que é o estado do Rio Grande do Sul, porque hoje nós já temos condições de ter, que nem o Paulinho falou no começo do nosso primeiro bloco, nós temos condições de ter uma previsão meteorológica bastante apurada, né? Ou pelo menos das quantitativos, né? E quanto menor o tempo, mais apurada é essa previsão, mas eu digo pelo menos de um cenário anual do que é esperado. E através desse cenário anual a gente conseguir implementar. Nós estamos hoje também, só para trazer também, colaborar, Carlinhos, dentro hoje da Universidade Federal de Santa Maria, nós temos o INPE. O INPE está dentro da Universidade Federal de Santa Maria. E o Clésio Denardim hoje, que é o diretor-geral do INPE, né? Ele é santamariense, se formou aqui, né? Na Universidade Federal de Santa Maria. E nós temos uma relação muito, muito boa. Então, a gente trabalha também para que o governo federal olhe para a região de Santa Maria como um dos pontos focais para que a gente possa colocar aqui um grande instituto de pesquisa e estudo na área de eventos climáticos extremos que abranja todas essas áreas, né? Da geologia, da ambiental e sanitária, aí entram as engenharias ambiental e sanitária, engenharia de infraestrutura, meteorologia, e tudo isso. Mas é uma bela proposta. Porque esta proposta nos permite ter as características dos institutos que já existem, inclusive em outros locais do país, mas que agora carecem de respaldo científico técnico aqui no Rio Grande do Sul. Nós precisamos ter esses estudos. E ninguém melhor do que a universidade que estuda isso já há bastante tempo. Quer dizer, a gente tem hoje trabalhos no Jacuí de longa data na universidade. O que nós precisamos agora é construir pontes para que esses trabalhos científicos de monitoramento do Rio Jacuí, de conhecimento do Rio Jacuí, conhecimento da área de alague, conhecimento dos terrenos aqui no Rio Grande do Sul, eles ganhem pontes e ganhem vertentes para que os projetos se entreguem lá na ponta, lá no município de Restinga Seca, lá no município de Polesne, Faxinal do Soturno, Agudo e assim por diante. Quer dizer, Cacequi e assim por diante. Quer dizer, que a gente consiga que esses trabalhos eles tenham efetividade lá na sociedade, né? Lá na casa do A, do B, do C, no negócio do A, do B e do C. Então, esse é o nosso desafio hoje. Então, para mim, nós carecemos hoje de um grande instituto de pesquisa aplicada, que faça essa conexão com tudo isso, conhecimento que tem dentro da universidade, a necessidade dos municípios da região. E nós teríamos que angariar fundos para isso junto hoje ao governo federal, que é quem tem os recursos necessários via Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, para conseguir fazer com que isso saia do papel e a gente tenha um grande respaldo técnico aplicado dentro da universidade em parceria com os municípios. Seria muito importante. Agora, sigo com a preocupação da agilidade dos municípios. Penso, Paulinho, que nós temos que reunir fisicamente os prefeitos, fazer uma apresentação meio que dramática, né, da situação, porque são eventos que comprovadamente vão retornar. Assim, Carlinhos, o Paulinho, como ele falou, a gente tem fases nesse processo, né? Passou uma primeira fase, que é uma fase humanitária, basicamente. Depois nós temos uma fase que é de rescaldo, praticamente, que são a limpeza das cidades e a remobilização. Depois nós temos uma fase de reconstrução daquilo que tem que realmente ser reconstruído e de que forma será reconstruído, que eu acho que é a fase que a universidade começa a poder participar, efetivamente desses pré-projetos, que é esse período de 6 meses. Até porque os municípios não têm estrutura técnica. Não falta. Nossa não maior tem, preocupação e muitas vezes de contratação de engenharia também, né, Paulinho? Contratação, avaliação, o que acontece, né? Porque às vezes há essa lentidão. Eu falava isso em vários momentos como prefeito, agora que eu passei, né? 8 anos de prefeito que vou completar. Quando tu vai fazer um processo para contratação de coleta de lixo, quando tu vai fazer um processo de contratação para questão da água, do esgoto,
né, que a grande maioria era a Corsã. O que nós tínhamos? Nós tínhamos um contrato com a Corsã pública. Vamos assinar porque é pública, porque a gente confia, porque lá está todo mundo sabendo. Ou a Corsã vai ser vendida, vai ser privatizada, nós temos que assinar um contrato para 2063. No primeiro momento, aquele baque, né? O que nós vamos fazer? Como vai funcionar? Aí depois tu tem que ir entendendo, conhecendo um pouco, o próprio efeito estudando, vendo. Por quê? Porque tu não tem corpo técnico dentro do teu município. Tem municípios, vou dar um exemplo, São João do Polesne. São João do Polesne tem água privada, né? Uma família tem lá os poços, faz a exploração dos poços, abastece o município. Não é uma concessão pública formalizada, mas é o que está abastecendo o município. Estou dando um exemplo de São João do Polesne, é público, todo mundo sabe. E a rede muitas vezes está na cabeça de uma ou duas pessoas, entende? A rede, como é que São João do Polesne, um município que tem 90 km², 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, 3 a 4 mil habitantes, vai ter condições de fazer um projeto sozinha com os seus técnicos de uma concessão do serviço público de abastecimento de água, uma concessão do serviço público de tratamento de esgoto. E a maioria das cidades são assim, é esse porte. Entende? Então, por isso que, inclusive, o Estado agora foi dividido nas questões ali das bacias, enfim, e da parte do abastecimento de água também, né, dos Corsã e dos não Corsã. Estou dando um exemplo, né? Estou falando porque foi um fato que nós trabalhamos. Aí vamos pegar, hoje pela manhã eu falava num outro momento com pessoas que é o seguinte, se nós não tivéssemos a 287 hoje entregue para iniciativa privada, se nós estivéssemos totalmente na dependência do DAER, como nós estaríamos? Como estariam os acessos para a Restinga lá que estão já fazendo as cabeceiras? Como estaria o acesso ali entre Polesne e Faxinal, onde fizeram logo as cabeceiras na 149 também sobre o Soturno? Por quê? Porque hoje a SACIR, com todas as suas dificuldades e seus problemas e as críticas, está cuidando da 287. Sim. A iniciativa privada está tocando ali. Né? Não estou discutindo mérito, mas se nós não tivéssemos não tivesse acontecido há um tempo atrás a concessão da 287, mesmo com todas as dificuldades, com todas as discussões, como é que nós estaríamos agora? O DAER teria capacidade de mobilização para fazer a reconstrução da 287 no prazo que a própria SACIR está estimando. E teve outro exemplo, né? Quando caiu aí a ponte do Jacuí também, demoramos 9 meses para a ponte ficar pronta. Foi rápido até para ser uma obra pública na época, né? Porque teve todo o aceleramento, e foi uma ponte em 2010, uma né? Ponte. Agora tu tem só aquele trecho lá de Candelária com ponte com problema, tu tem o trecho lá de Mariante, né, que é Venâncio, que é uma devastação total, que eles estão programando aí em 1 mês liberar o trânsito lá, num desvio. Quanto tempo nós levaríamos? E nós, pequenos municípios que dependem das RS para ter acesso, só em Restinga são 4 cabeceiras de ponte. 2 já estão prontas, estão terminando hoje, né? Estão gravando, estão terminando hoje. As outras 2 vão fazer logo em seguida. Por quê? Porque tem 30, 40 caminhões lá do DAER trabalhando só lá. Terceirizados, né? Claro, de empresas terceiras. Mas como seria, né, se nós não tivéssemos isso tudo? Eu fico imaginando, né, todas essas questões. A gente viu aí, né, as questões de abastecimento de água, né? Quantas casas de máquinas, quantas redes de abastecimento tiveram que ser abandonadas, né? Porque não tem estrutura. Aí vamos entrar em Porto Alegre, lá falando em outras cidades, né, os diques que tem que ser refeitos. As comportas do coisa tiveram que ser derrubadas agora para devolver a água para o rio. Né? Porque as bombas não funcionaram, porque faltou energia. Uma confusão, né? Eu tenho um apartamento no Menino Deus, onde a minha esposa reside quando está lá, ficou ilhada, teve que sair para casa da irmã dela, porque a rua tomou conta ali na Marcílio, onde é a sede, inclusive, da FAMURS ali próximo, né? O shopping Praia de Belas, e aí nós vamos citar tantos. Então tem muita coisa que os municípios vão ter que fazer e o recurso eu não sei se vai chegar para todo mundo. Então quem não tocar logo os projetos, quem não tiver isso organizado, como tu diz, né, e a preocupação do próprio professor, vai ter recurso para quanto?
E assim, quando entrar os projetos de Porto Alegre, de reconstruir diques, de reconstruir as bombas de retirada de água da parte baixa. Bilionários. Né? Por quê? Porque Porto Alegre tem que fazer um projeto parecido com os projetos de Nova Orleans. São aqueles projetos lá das bombas de Nova Orleans, lá, que são bombas, acho que mais altas, enfim, outro tipo, diferente do projeto que foi feito lá em 1960, né? E aí eu vejo assim, o principal e nós como universidade também temos esse papel, né? É a nossa mudança de cultura, e a mudança de cultura vai demorar. Então assim, eu quero acreditar, Carlinhos e Paulinho, que esse desastre só vai acontecer daqui a 100 anos novamente. Só vai acontecer daqui a 100 anos ou 80 anos. Mas, infelizmente, os dados mostram, e a gente tem mudanças climáticas que mostram que isso vai ser mais recorrente, pelo menos no Rio Grande do Sul. Então, a questão será que porque em setembro, nós passamos... E tem questões de setembro que ainda não foram reconstruídas. E agora tivemos, novamente, tem pontes em setembro reconstruídas que agora nós tivemos o mesmo problema. Nós temos famílias que estão nos abrigos até hoje. Até hoje. Lá na região então, de quer dizer, de que maneira nós vamos dar suporte a essas famílias, em condição, muitas vezes, de vulnerabilidade social total, que precisam do nosso suporte e precisam de projetos de engenharia, projetos de ciência aplicados lá. Queria te falar, Japão. O Japão tem um projeto científico para proteção de maremotos e tudo mais que é fantástico. Quer dizer, eles têm desde o ensino, quer dizer, pega desde aquilo que eu estou falando, desde o cara que está fazendo a valeta com a retroescavadeira, ele tem treinamento, né? Fazendo uma analogia, até lá no Japão, a criança que sabe como se comportar numa situação dessas. Até os grandes projetos de engenharia necessários para o Rio Grande do Sul. Não teremos recurso para tudo isso. Então nós precisamos ter celeridade nesse momento para conseguir projetos para a região, e a universidade pode ser um dos elementos parceiros nisso. Esse vai ser a pauta que nós vamos tocar agora no terceiro e último bloco. Na prática, nós precisamos realmente conscientizar as prefeituras da região da urgência. E só nós aqui temos uma grande universidade federal estruturada para isso. Nós já voltamos com o carinho do Sebrae, mandando novamente um abraço para o teu pai lá, o Zé Paulo, né? E a Cancian, então, que é a imobiliária líder de Santa Maria, que está nos prestigiando. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.
Vamos para o último bloco do Pense Grande Especial, que está tratando da reconstrução das cidades da nossa região centro do Rio Grande do Sul. Estava demonstrando, então, a preocupação com a limitação de tempo para a execução dos pré-projetos e essa necessidade dos prefeitos se mobilizarem. Cada dia que passa é um dia perdido. E também, Tiago, nós temos que contar com o esforço dos professores e alunos que vão participar. Que custo teria as prefeituras também para ressarcir esse trabalho da universidade? É algo também que é importante. E por fim, Paulinho, tu que é a grande liderança, temos que reunir os prefeitos fisicamente aqui em Santa Maria e mostrar, Tiago, tu e o teu time, a importância e o que podemos fazer. Perfeito, Carlinhos. Da nossa parte, nós estamos fazendo um evento já justamente nesse sentido. Tá? Nós vamos mandar o convite a todos os prefeitos da região, falando um pouquinho dos eventos extremos. Esse evento ele traz justamente essas diferentes visões, né? Nós vamos ter especialista em hidrologia, vamos ter especialista em geologia, mas falando dos municípios, porque esses pesquisadores da universidade, eles na verdade, hoje, muitos deles estão no campo, justamente a pedido da Defesa Civil, avaliando lá, porque uma coisa chega um pensador que trabalha naquela área há muitos anos, ele em 2-3 minutos ele te dá o parecer técnico a respeito, faz o diagnóstico daquela situação. Tem o conhecimento. Né? Ele tem um conhecimento para fazer isso. Então a universidade tem esse perfil de se aproximar cada vez mais para poder fazer isso, e a gente tem dado todos os esforços possíveis para a liberação desses pesquisadores, para conseguir transporte, tudo para fazer isso. No segundo momento vem os projetos, né? Os projetos, os projetos têm um orçamento às prefeituras, porque nós necessitaremos mobilizar da universidade transporte, visita em loco, bolsas para os nossos estudantes também participarem, porque a universidade, para além de contribuir, o nosso estudante vai ser capacitado pelos nossos pesquisadores e professores nessas diferentes áreas, e depois no futuro vai ser um engenheiro da prefeitura, ele vai ser um engenheiro de obras numa empresa que vai fazer obras públicas e tudo mais. Então, nós precisamos também ter essa capacidade, e é papel da universidade isso, dessa capacitação. Então isso na verdade, um grande círculo virtuoso que nós temos que promover no estado. Nós já fizemos isso com algumas prefeituras aqui na região. O Paulinho aqui no intervalo a gente conversava e ele citou algumas delas. A gente tem projetos já com prefeituras da região de pontes, a gente tem projetos inclusive em estruturas aqui, inclusive com a Prefeitura de Santa Maria temos projetos já. E nós precisamos mais projetos, temos capacidade para isso dentro do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, para fazer esses projetos públicos e dar nossa contribuição pública como universidade do conhecimento. Então esse é um pedido que eu faço. Sei que os prefeitos estão organizados, eu estou à disposição hoje como diretor do Centro de Tecnologia para fazer essas conexões, esses links do nosso conhecimento dentro do Centro de Tecnologia com as necessidades dos municípios atualmente, principalmente nessa situação que nós vemos agora. Nós fizemos uma prévia na semana passada, fizemos uma live com alguns prefeitos, o Paulinho Pontiot, junto com o Tiago, né? Por isso que nós já estamos agindo nesse sentido. Todos têm o ofício do AM Centro, lá do Beto Turquiello, que é o atual presidente da AM Centro, e para todos eu passei o teu contato, direto. Né? Pode acionar diretamente o professor Tiago. E até nesse caso de projetos com Santa Maria, os últimos anos Santa Maria investiu muito em drenagem. Hoje nós escapamos de uma crise maior em Santa Maria porque funcionou o sistema de drenagem que a prefeitura fez, começou lá com o Schirmer e o Jorge deu andamento. Né? Então, como é importante planejar, né? E aquela história, né, Paulinho, do dinheiro público que vai enterrado, que não aparece, né? Isso, eu tenho muitos exemplos lá também, porque Restinga é uma cidade que é relativamente nova, tem 65 anos, né?
completados agora no dia 25 de março deste ano. Mas a gente tem muitos calçamentos mais antigos, porque a grande maioria da nossa malha viária urbana é de paralelepípedo, né? E hoje a gente está usando também o Unistein, né? O bloco intertravado. Mas muitos desses calçamentos com o paralelepípedo, que ele é uma vantagem em relação ao asfalto, que é a permeabilidade, né? Nós sofremos porque tem algumas ruas que não tem drenagem pluvial, somente o escoamento por cima. Antigamente, cidade menor, enfim, né? Saía daquela rua, já ia para uma rua que não era calçada e tal. Tinha permeabilidade. Hoje, então, a gente tem muitas ruas, todas as ruas que eu calcei agora foram com bloco intertravado com tubulação já projetada para isso. Então, é muito difícil nas ruas novas, claro, com exceção lá da beira da Sanga, onde a Sanga extravasou e aí botou por cima, não tinha o que fazer. Mas o sistema de drenagem, quando é chuva normal, funciona. Ele funcionou, que é o caso que tu está dizendo, mas é muito tubulação enterrada, muito dinheiro que tu não enxerga e que às vezes a comunidade quer ver, né, a obra, e tu tem um tanto investido em enterrado do que tu tem tanto em cima em calçamento ou em até às vezes a própria obra de asfalto, né? No asfaltamento também precisa ter uma boa drenagem, mais ainda, né? Porque tu vai ter toda a água tem que escorrer por ali. Mas assim, então, Paulinho, fica essa questão também. É importante. Do todo, né? Quer dizer, nós temos que enxergar o todo. Tem. Cada município fazendo o projeto bem planejado. Tem que ter uma visão de cima do todo. Isso que vai ser uma dificuldade. Perfeito. E essa conexão é fundamental, né, Carlinhos? Que nem porque o prefeito, o engenheiro que está lá da prefeitura, ele está no dia a dia, então ele está no dia a dia daquela realidade. Então, eu sempre digo que os projetos que têm funcionado com a universidade são aqueles que trabalha quem está no dia a dia junto com a parte de pesquisa, desenvolvimento e desenvolvimento aplicado. Porque aí você junta a técnica à aplicação, com a prática, né? Principalmente nas áreas tecnológicas. Né? A gente sabe que em outras áreas a gente tem outras sementes, né? Outras sementes, por exemplo, nas áreas sociais, são outras discussões, outras sementes. Mas as áreas tecnológicas têm este ferramental aplicado muito forte, muito latente. Então nós precisamos usar esse ferramental da Universidade Federal de Santa Maria. É claro que agora a universidade como um todo ela vai contribuir em diferentes vertentes, né? Eu vou citar algumas. Na área da saúde, nós vamos ter que discutir hoje na área da saúde, né? Tivemos o primeiro caso agora, leptospirose. Vamos ter outros, quer dizer, a saúde vai entrar muito forte agora, porque o que nós temos hoje dentro dessa água também é esgoto, então nós precisamos trabalhar a saúde. Então a área da saúde sempre teve ligado muito também aos municípios, né, a tudo isso. Então vamos ter que trabalhar tudo isso dentro das nossas áreas de saúde, através do Centro de Ciência e Saúde, através do Hospital Universitário também. Vamos ter que trabalhar na outra área, eu falava com o professor pela manhã, filosofia, até a parte de filosofia, quer dizer, qual é a filosofia de vida ou de pensamento que nós vamos ter sobre essa nova condição. Então isso vai trabalhar lá a filosofia do ponto de vista de mudança, do ponto de vista de criança e de como nós vamos repensar todo esse sistema. Então vejo que eu estou citando áreas aqui que parecem díspares, mas que num projeto único ela tem que entrar, essas discussões têm que entrar, né? A geopolítica tem que entrar, tudo isso vai ter que entrar nesse contexto de discussão. Isso parece que está num patamar aqui, mas na verdade nós precisamos agora criar capilaridade de conexão com a realidade para que isso saia desse patamar e a universidade contribua cada vez mais com a sociedade, para além do que contribui na formação de recursos humanos. E os projetos também agora já tem que também projetar uns novos parâmetros que vamos ter. Né? E tudo, perfeito, essas cabeceiras de ponte que todo desaparece no Rio Grande do Sul. Quer dizer, tem... Um exemplo prático, Carlinhos, a grande parte das pontes que foram levadas no Rio Grande do Sul é por quê? Porque quando o rio veio,
ele alagou uma grande área de mata, vegetação. Então você trouxe sujeira para dentro do rio. E essa sujeira, se você tem um vão pequeno de ponte, ela começa a ficar represada. Aquilo vira uma represa. Até que chegue um momento que a sua estrutura não suporta o esforço lateral e ela rompe e ela vai embora. Então, quer dizer, você vai ter que pensar em alguns locais, inclusive, em vão de ponte maior, para que você consiga dar vazão a esta... Vamos dizer assim, e hoje tem tecnologia, tudo isso que o rio trouxe para dentro. Quando foram feitas no passado não tinha, hoje tem tecnologia para isso. É um pensamento de dizer, bom, se eu tenho uma área alagadiça em que quando ela alaga, o rio traz sujeira para dentro do rio, eu vou ter que pensar que se eu tenho uma ponte que está ajusante disso, né, para baixo, ela vai ter que dar vazão para isso também, não só para água, né? Então esse é um pensamento que tem que ser feito no novo projeto de engenharia disso. Bom, Paulinho. E agora, Paulinho? Agora é trabalhar. Trabalhar. E a mobilização. Mobilizar. Quando é que está previsto esse encontro de vocês, esse evento? Eu acho que a M-Centro está fazendo agora, né, Paulinho, o cômputo desses projetos prioritários dos municípios, né? E nós estamos à disposição das prefeituras. Acredito que na próxima semana a gente deva também ter uma reunião aí, nem que seja online, dos prefeitos. Alguns estão em Brasília, não são muitos que foram para a marcha, mas alguns não conseguiram aí cancelar, enfim, acabaram indo, né? A gente acabou optando por cancelar a ida e muitos prefeitos também, mas alguns estão lá. Então a gente tem que esperar o retorno deles, até para ver como as coisas vão se encaminhar nesta semana, para que a gente na semana que vem possa reunir, possa conversar e possa a partir daí delinear também algumas questões. E aguardar ver quais os municípios que responderam esse ofício para a gente poder demandar a universidade também. Mas acredito que vão ter vários projetos aí. Porque nós temos também que trabalhar junto com os projetos do governo federal. Nós vamos ter provavelmente uma reedição do PAC, né, para alguns projetos nessa parte de prevenção de deslizamentos, de áreas de risco, né? O PAC até aprovou aí, por exemplo, os projetos de Santa Maria, né, que acho que é ali da Canários e de outra região aí de Santa Maria. Enfim, então tem duas fontes também, não só a da Defesa Civil agora, mas também a do Programa de Aceleração de Crescimento, que a gente tem que tentar acessar, né, o PAC. E um dado interessante, né, que a gente está... E uma outra questão, desculpa, Carlinhos, que é para não perder aqui, o que eu estava pensando, é a questão também de habitações, né? O Minha Casa Minha Vida para os municípios com menos de 50 mil habitantes é urgente. A gente falou isso para o ministro Pimenta, tem insistido nisso nas reuniões que participamos, porque para os municípios com menos de 50 mil habitantes, com exceção daqueles que foram afetados pela calamidade lá em setembro, nenhum outro município foi beneficiado ainda. Então a gente precisa, eu mesmo tenho 50 casas cadastradas para extinguir um bom número, que me ajudaria um monte, né, para poder tirar pessoas que estão em área de risco e também conceder moradias dignas para outras tantas. E nós temos também a questão burocrática, né? O próprio presidente que veio aqui, né, era para definir a construção lá da primeira enchente, até hoje ninguém conseguiu ter uma moradia nova. Né? Então também o dinheiro público é isso. E também, né, Paulinho, não adianta hoje chegar lá em Brasília sem projeto. Não. E os projetos, por exemplo, da Defesa Civil são todos apresentados via sistema S2ID, né? Tu tem que apresentar tudo por ali. Não adianta nem eu ir a Brasília se eu não tiver o projeto cadastrado. Eu vou ir para Brasília para, claro, conversar, sei lá, trocar uma ideia, o cara saber quem tu é, mas tratando-se de Defesa Civil, tudo tem que entrar pelo S2ID, que é o sistema da Defesa Civil Nacional. Então, tu tem que apresentar os projetos técnicos por ali. Depois, tu pode até ir a Brasília fazer lá uma incursão política, enfim. Faz parte. Mas, assim, né, como um outro fator também de perda para o Rio Grande do Sul vai ser talentos. Eu estou vendo municípios do Brasil já oferecendo vagas para os nossos talentos, para os nossos profissionais, que não querem mais residir em áreas de risco. Tomara nós não percamos muitos investimentos, por exemplo, do 4º Distrito, né? Quantas startups, quantas empresas ali dentro do Instituto Caldeira, de outras áreas que ali estão, que estão todas alagadas, né?
Em Porto Alegre, falando especificamente, mas aí podemos pegar outras regiões. Eu diria que nós precisamos mapear o quanto antes e ter uma noção dos desenrolares dessa crise que vamos viver, né? Porque é uma crise. O Rio Grande do Sul vai entrar numa crise. Sem né? dúvida. E isso vem, quer uma dizer, grande crise. A saída dessas empresas vai gerar uma crise de emprego, quer dizer, nós vamos ter um subdesenvolvimento maior em regiões que já são subdesenvolvidas e regiões alagadas que hoje têm que ser praticamente totalmente reconstruídas. Eu pego agora cidades até mais afetadas, como Eldorado do Sul, como a própria Canoas. Eldorado do Sul é uma cidade que vinha num pleno crescimento, com várias empresas de logística, com várias empresas se instalando ali na beira da rodovia que... Então, quer dizer, hoje o Rio Grande do Sul está sob risco eminente. Precisaremos de recursos, e muitos recursos desburocratizados. Exatamente. Né? Isso não quer dizer descontrole, isso quer dizer desburocratizado, com projetos sérios de recomposição, para que todos possam enxergar uma seriedade nesses processos e não desistir e migrar, porque hoje a migração é muito fácil, né? Ela está cada vez mais fácil. Né? Pessoal, concluímos esse nosso programa. Eu acho que estamos dando uma bela contribuição, esperando que os municípios se organizem, se agilizem, e nós temos uma universidade gigante, com expertise fantástico, pesquisadores de ponta. Qual é a região que tem uma universidade desse tamanho, né, com esse expertise, com esse conhecimento? Desejamos a todos um bom trabalho, que a gente possa realmente recuperar o nosso Rio Grande, a começar pela região centro. Obrigado pelo carinho e até a próxima. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.